Certo, hoje a gente vai falar sobre casos combinados onde eu tenha potência sendo aplicada. Como é que eu aplico, por exemplo, né, a potência em um número diferentão, negativo, fração. Então, como é que eu aplico a potência nesses casos, tá bom? E aqui, que a gente tratou já, né, de negativo na potência, negativo no expoente. Então, mas e negativo na base? Como é que fica? A gente tratou de número fracionado no expoente e número fracionado na base. Como fica? Certo. Então, para isso, a gente vai usar de uma coisa chamada de decomposição numérica. Algumas, né? Algumas coisas. A gente tem decomposições numéricas. Na verdade, são decomposições algébricas, porque não necessariamente você precisa do número. Você consegue aplicar sempre que você tiver uma certa propriedade naquela quantidade. Se for uma quantidade negativa, você aplica sempre uma regra de decomposição para os negativos. Se for uma quantidade fracionada, você aplica porque é uma fração. Você pode aplicar porque é uma fração. A gente usa de decomposições, certo? Ok? E quando a gente. São decomposições que a gente faz um número virar. A gente faz um número virar um produto. O número vira um produto. A gente faz o número virar um produto. E aí a gente aplica a seguinte regra. Essa regra aqui. Essa é a regra que a gente aplica. E o que está falando essa regra? Que a potência de uma multiplicação, tá? Uma multiplicação. Uma multiplicação acontecendo aqui dentro, elevando alguma coisa, é igual a cada uma dessas coisas elevado. Ou seja, aqui dentro eu tenho um produto elevado a um certo expoente. Eu tenho o produto de cada fator elevado a esse expoente. Em outras palavras, a potência de um produto é o produto das potências. Tá bom? E a gente vai aplicar, certo? Vamos lá, vamos começar com esse caso aqui. Esse caso é o caso 20 elevado à quarta potência. 20 elevado à quarta potência, eu posso fazer o seguinte, eu posso decompor 20 em 20 é igual a 2 vezes 10, correto? Certo, então eu vou colocar ali dentro. 20 igual a 20 ao elevado à quarta potência é igual, não tem esse parênteses, né? É igual a, agora eu ponho parênteses, 2 vezes 10. E eu estou colocando isso no lugar de 20, portanto eu preciso do parênteses englobando todo o espaço que tinha o 20 antes. Então aqui fica o quê? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse produto aqui 4 vezes. Vou copiar ele. 1, 2, 3, 4. Certo? Copiar esse produto aqui 4 vezes. E se eu vejo aqui, como eu vejo que não tem nada que esse produto tá, esses parênteses aqui, eles nesse momento, não tem nada que eles estão realmente delimitando, então o que eu posso fazer? Eu posso apagar esses parênteses, né? Eu coloco aqui que tem um produto acontecendo entre cada um deles, né? Que é, afinal está elevado à quarta potência, então é produto que está acontecendo. Eu faço isso e eu apago esses parênteses, opa, e eu apago os parênteses, e eu apago cada parênteses. Eles não estão delimitando nenhum sinal, não tem nenhum problema com relação ao sinal, então é só isso. E agora eu troco a ordem desses termos, tá? Eu vou copiar aqui. Vou copiar aqui. Isso aqui é igual, né? 20 elevado à quarta. Na verdade, esse aqui eu vou colocar. Esse é igual. Aí eu troco a ordem dos termos. Esse aqui, vou colocar. Esse aqui eu vou colocar ali no lugar daquele 2. Que, né, o pessoal todos sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, né? E agora eu troco esse 10 com esse 2 aqui. Então, se a ordem não altera, então eu posso fazer isso.
E agora eu tenho um produto acontecendo com duas multiplicações aqui, ó, duas multiplicações sequenciadas, concorda? Tem um produto acontecendo com essas duas multiplicações. Esse aqui está com quatro termos, quatro fatores. Esse aqui também está com quatro fatores. Então isso fica 2 elevado à quarta vezes 10 elevado à quarta. E 2 elevado à quarta potência é 16. 10 elevado à quarta potência é 10, é 1, 0, 0, 0, 0. Então tem 4 zeros, né? Aí como é que eu faço esse produto aqui? É aquele negócio que eu ensinei na aula de notação científica. Fica 16, eu escrevo os algarismos, 16, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4. Aí conta aqui, é 160 mil. Pronto, agora eu sei que 20 elevado à quarta potência, 20 elevado à quarta potência é igual a 160 mil. Isso facilitou meu cálculo. Mas eu queria frisar também essa questão aqui, que eu peguei um produto que estava elevado a uma potência e eu decompus ele. Tá? Eu decompus ele e eu trouxe, eu consegui aplicar esse expoente nos dois fatores desse produto. E isso nada mais é do que uma prova da regrinha que a gente acabou de comentar. Tá? Isso é uma prova disso. É simplesmente essa regrinha, só que aplicada no modo geral, ok? Então, acabei de mostrar essa regra aqui. É sobre isso aqui que eu acabei de fazer, tá? E agora a gente consegue aplicar aqui também. Simplesmente aplicando a regra, sem precisar fazer todo esse desenvolvimento, a gente aplica a regra. Isso é 5 vezes x, né? 5x é 5 vezes x elevado ao cubo, fica 5 ao cubo vezes x ao cubo. Então fica igual a 5 ao cubo vezes x ao cubo. E isso fica então 5 ao cubo é 125. 125. X ao cubo não muda, né? X ao cubo. Pronto, cheguei aqui. Certo? Cheguei aqui na resposta. Aqui a gente tem um número negativo. Aqui começa a complicar um pouquinho. Temos um número negativo na base. Como é que a gente resolve? A gente pega esse número e a gente faz a seguinte decomposição. Eu vou pegar aqui, a gente faz a seguinte decomposição. A gente faz essa daqui de cima. A gente faz essa daqui de cima. A gente aplica essa decomposição algébrica aqui. Como é que aplica essa decomposição? Eu tenho um número negativo, eu faço isso virar menos 1 vezes o valor numérico desse número. Então, é menos 2, eu faço isso aqui virar, então, menos 2 igual a menos 1 vezes 2, certo? Então, eu aplico isso aqui dentro. Fica que menos, eu vou aplicar isso daqui, tá? Vou aplicar isso daqui ali dentro. E fica então que menos 2 elevado ao cubo é então menos 1, né? Vou fazer um parênteses maior. Menos 1 ali vezes 2, tudo elevado ao cubo. E isso vai ser então menos 1 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. E a gente tem uma tabelinha para a gente falar sobre esse menos 1 elevado ao cubo. Ó, pega essa tabela, guarda essa tabela para sua vida aí, tá? Beleza? Okay? Menos 1 vai ficar sempre variando, quando você leva ele, as potências dele vão ser sempre variando entre menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. E o que isso significa? Quando que vai ser mais 1, quando que vai ser menos 1? Pega aqui, eu estou falando aqui, ó, aqui a potência vai ser ímpar. Se o expoente for ímpar, então o sinal vai ficar negativo. Tá? Eu percebo isso aqui, ó, potências ímpares, o sinal fica negativo. Potências pares, ele fica positivo. Isso se transcende aqui para os negativos também. Menos 1 para os ímpares negativos. Eu tenho 1 aqui, ele continua sendo negativo. Eu tenho 2 não, né? 3. 3 aqui ele é negativo. Eu tenho 5 ali, ele é negativo. Então, os ímpares negativos também dão negativo. Tá? Eu não vou explicar muito isso aqui, você consegue testar isso por conta própria, ok? Beleza? Então, o que acontece aqui? Eu tenho menos 1 elevado a 3. 3 é um número ímpar. Logo, o resultado disso vai ser igual a menos 1. Aqui. Esse aqui, tá? Isso aqui vai ficar menos 1. Então, ali o resultado vai ser
menos 1, que ficou desse menos 1 elevado à terça, vezes 2 elevado ao cubo, que é 2 ao cubo, 8. Isso dá então menos 8. Logo, menos 2 ao cubo é igual a menos 8. E podemos fazer esse aqui também. Esse aqui é ainda mais fácil. Esse aqui a gente já sabe as potências de 10 de cor. No vídeo de notação científica, né? Eu comentei bastante sobre. Então isso aqui a gente só aplica a decomposição, aqui que eu falei. O sinal negativo vira menos 1 multiplicando. Isso fica então menos 1, né? Vezes 10, tudo elevado à quarta potência. Isso fica igual então, dá para você fazer um parênteses ali também, não tem problema. Isso fica igual então menos 1 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. E menos 1 agora está sendo elevado a um número par. Então, a gente consegue, em vez de usar dessa tabelinha, a gente pode usar esse aqui, ó. A gente pode usar essa regra. Menos 1 elevado a um número mais ou menos ímpar. Pode ser mais, pode ser menos. É ímpar, então dá menos 1. Menos 1 elevado a um número mais ou menos par, então dá mais 1. Aí a gente volta ali. Está elevado a um número par, positivo, então vai dar mais 1. Então fica igual mais 1 vezes 10 elevado a 4. Esse mais 1 aqui é o elemento neutro da multiplicação. Então ele não faz nada com o seu número. 1 vezes qualquer coisa, entendeu? Não muda nada. Então isso aqui você pode só arrancar fora. Aí esse 10 elevado a quarta a gente já sabe como é que desenvolve. Fica 1, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 aqui, 10.000. Então o resultado de menos 10 elevado à quarta potência é igual a 10.000. Nessa nova situação, a gente tem aqui agora um número, certo? Eu estou falando, né? É a regra algébrica e eu gostaria de discutir um pouco ela. Um número, por exemplo, a gente tem, sei lá, 3, aí dividido por, sei lá, 2, por exemplo. Isso é igual. Aí a outra decomposição, a outra regra da decomposição é a decomposição de uma fração. A gente decompõe o numerador, põe o numerador fora, multiplicando, e transforma o denominador em uma fração. Transforma ele em uma fração, com 1 em cima, com 1 no numerador. Ou seja, a gente transforma ela no recíproco de um número. Lembre-se, eu tenho B, um número, sei lá, 7, por exemplo, 7. Imagina que é isso. Qual que é o recíproco desse número? É 1 sobre 7. No caso, 1 sobre B. Porque é o número que quando eu multiplico por B, é o único número que multiplica B para dar 1. Né? Então, esse é o recíproco, certo? É tipo 2 vezes 0,5. Ou 3 vezes 0,333333 dízima periódica. Ou 4 vezes 0,25. Todas as questões estão expressas ali, tá? Tô só relembrando. O recíproco é o número que eu multiplico um certo número para dar 1. E é sempre igual a o inverso multiplicativo, ou seja, o 1 sobre esse número aí. Tá? E o inverso desse aqui, o recíproco do 1 sobre B, é B, certo? Ok? Então, como é que a gente faria essa decomposição? A gente faz assim, ó, 3, então, vezes, 3 vezes, aí a gente vai ali, coloca 1 sobre 2. Basicamente isso. Quanto é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 0,5. Então a gente troca 0,5, o recíproco de 2, né? Troca 0,5 troca 1 sobre 2 por 0,5, tá? Vou fazer tudo. 0,5, tá bom?
Aí a gente troca isso. E a gente obtém, então, o resultado, por exemplo, de uma outra forma. Entende? É uma outra forma de obter esse resultado. Se eu faço os 3 vezes 0,5, tem quem goste de interpretar isso como uma porcentagem. Isso seria 50%. Aí faz vezes 3, você está falando que é 3 vezes 50%, ou seja, 50% de 3. Certo? Mas eu queria trazer um outro aspecto sobre isso aqui, por causa do seguinte. Se eu então elevo um número a um número negativo, por exemplo, se eu elevo 3 elevado a menos 1, isso é, a gente já viu, isso é então 1 sobre 3 elevado a 1, que é 3. Então eu tenho que 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. 1 sobre 3 é o recíproco de 3. Logo, se eu tenho isso aqui, eu posso trocar isso. Ou seja, o que eu estou falando? Que elevar a menos 1 é dar o recíproco. Acabei de fazer. Então eu poderia trocar isso daqui por, em vez de escrever 1 sobre b, eu escrevo b elevado a menos 1. E se eu faço b elevado a menos 1 e eu elevo a menos 1 de novo, por exemplo, b elevado a menos 1, e eu elevo a menos 1 de novo, seria fazer esse caminho de volta aqui. Que eu, na verdade, estou fazendo o inverso do inverso. Eu faço 1 sobre b, faço b está em cima, passo ele para baixo e depois eu volto ele para cima. É tipo isso. Então eu estou falando que o inverso do inverso é o próprio número. Logo, ele volta. O recíproco de b a menos 1 é b. Usando o raciocínio lógico. E o resultado aqui é 1,5, que a gente não chegou a falar. Certo? Ok? Então o que eu quero dizer? Que se eu tenho essa decomposição, que 3 sobre 2 é igual a 3 vezes 1 sobre 2, eu posso afirmar que isso também pode ser escrito dessa maneira aqui. Que A vezes A sobre B, A dividido por B, é igual a vezes B a menos 1. Tá? É isso que eu estou falando. É outra forma de escrever isso aqui daqui de cima. Isso que eu escrevi aí em cima. Tá? Vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui, eu vou apagar isso aqui porque para não adulterar o nosso desenho aqui, tá? É disso que eu estou falando. Então, A sobre B é a mesma coisa que A vezes 1 sobre B, que é a mesma coisa que A vezes B elevado a menos 1. Tá? Isso aí você leva, isso aí você não esquece. Ok? Isso é igual a isso. Tá? Esses dois são iguais. Então, isso aqui é o negativo no expoente quando eu tenho esse caso, certo? Ok? E se eu tiver B, se eu tiver, por exemplo, B elevado a menos 1, o que você tem que lembrar é isso aqui, B elevado a menos 1. Elevado a menos 1 de novo, você tem que volta a ser B. O inverso do inverso é ele mesmo. Tá? O recíproco de um número é 1 sobre aquele número, ou aquele número elevado a menos 1. O recíproco do recíproco é o próprio número. Tá? Entendeu? Beleza? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante você não esquecer. Agora, e se eu tiver um número negativo também? Além de tudo isso, eu tiver um número negativo. Menos, por exemplo, menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2. E aí? Aí eu vou dar uma mudadinha. Eu vou fazer umas coisinhas a mais aqui. Tá? Vou fazer umas coisas a mais. Mas nada mais do que o que eu já fiz. Se eu só pegar essa decomposição aqui e usar ela também, não esquecer de usar ela, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Eu já consigo tudo que eu preciso.
E eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou separar esse sinal negativo. Vai ficar então vezes 1, vezes menos 1, né? 1, menos 1 vezes 3, vezes 3, aí sobre 2. Aí agora eu tenho 3 sobre 2, aí agora eu faço esse aqui. Tem 3 sobre 2 e eu faço esse aqui. E vai ter o quê? O que vai chegar? Vai virar então menos 1 multiplicando 3 e que multiplica 1 sobre 2, certo? Tudo multiplicando. Então pronto, decompus a fração completamente, a fração com sinal, eu decompus ela completamente, eu decompus ela. Ok, beleza, tranquilo. Então, vamos lá. Agora que isso aqui está entendido, uma última coisa que vale a pena citar é o que acontece se a gente tem, então, se a gente escrever uma fração desse jeito, a gente entende o porquê que, o que acontece quando eu elevo uma fração a um número negativo. Se eu tenho uma fração, por exemplo, 3 sobre 2, e eu elevo isso aqui a um número negativo, eu elevo isso aqui a menos 1. Por que isso não tem nada a ver com isso, tá? Isso aqui não tem nada a ver com isso, isso aqui é outra história. E tem como eu colocar menos 3 sobre 2 aqui dentro. Então, calma lá, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. O que fica, então? Eu fiz a fatoração e eu cheguei que isso é igual a 3, vou pegar ali, 3 vezes 1 sobre 2, certo? E 3 vezes 1 sobre 2 é elevado a menos 1. Isso aqui é como se fosse simplesmente, como se fosse não, isso aqui é só mais um expoente. Então isso aqui eu vou pegar, eu vou transformar 1 sobre 2 em 2. Eu vou transformar isso aqui em 2 elevado a menos 1, você vai ver. Transformar isso em 2 elevado a menos 1, certo? 2 elevado a menos 1. Isso é o inverso de 2. É 1 sobre 2, tá? Só você enxergar isso. Então, beleza. Ok. Então, o que acontece agora? Eu aplico. Isso fica, então... a gente pega tudo isso aqui. Eu aplico. E fica, então... 3 elevado a menos 1. E elevado a menos 1 e 2 a menos 1, 2 elevado a menos 1 elevado de novo a menos 1. O que acontece com isso aqui que eu acabei de falar? Eu elevo a menos 1 e elevo a menos 1 de novo. Eu estou subindo, eu estou descendo o número que estava em cima, o número estava em cima, B estava em cima, aí eu elevo a menos 1. Eu desço ele numa fração, ponho ele embaixo e elevo a menos 1 de novo, eu subo ele de novo. É isso que acontece. Então, elevei a menos 1, elevei a menos 1. Tá? Não é vezes menos 1, não vai confundir. Eu elevei a menos 1, elevei a menos 1, tá? É isso que eu estou falando. Então, se eu elevo a menos 1 duas vezes, eu estou falando do recíproco do recíproco. Ou seja, eu estou falando do próprio número 2. Então, o 2 deixa de ser recíproco e vira o próprio número. Eu vou escrever ele com azul. Por quê? Que azul eu usei para números que não são os inversos multiplicativos de um número inteiro. Tá? Não vou falar. Eu sei que é meio complicado, tá? Eu sei que é meio complicado. Mas eu estou usando o azul para denotar o que vai em cima. O 2 estava embaixo, eu elevei a menos 1, ele subiu. E o 3 estava em cima, eu elevei a menos 1 e agora ele está embaixo na fração. Certo? E eu estou usando uma propriedade algébrica que a gente estava trabalhando ali. Essa propriedade aqui. Cadê? Essa daqui. Essa daqui. Estou usando essa propriedade para mostrar
que tudo isso aqui é consequência disso, tá? E isso tudo vira nada mais nada menos do que 1 sobre 3 vezes 2. Tá? 1 sobre 3 vezes 2. E o que é 1 sobre 3 vezes 2? É 3 sobre 2. Não, é 2 sobre 3. 2 fica em cima, né? É 2 sobre 3. Tá bom? Ok? Não. Ok? Então o que aconteceu? Tudo isso para provar essa relação aqui. Para provar essa relação aqui. Tudo isso para provar essa relação. Que uma fração elevado a um número negativo, eu inverto os dois. E fica isso aqui. Só. Só isso. Tá? Só isso. Que é o que está escrito ali em cima. Isso aqui. Esse aqui. Tá? Eu escrevi isso aqui. Já escrevi. E o que eu tinha falado antes sobre a decomposição, quando tem um número negativo, eu escrevi aqui também na forma geral, numa forma geralzona, tá bom? Tá escrito numa forma geralzona aqui. Se eu cortar esse passo intermediário, fica ainda mais claro. Tá? Esse aqui é daqui de baixo. Ok? Beleza? É tudo a mesma coisa. Estou falando a mesma coisa. Então voltamos ali. Agora que a gente viu a teoria, que a gente introduziu ali a teoria, vamos ver esse aqui. Então esse aqui eu tenho uma fração elevado a um expoente. Uma fração elevada a um expoente, se eu posso decompor uma fração em um produto de dois termos ali, o que eu posso fazer? Eu posso decompor essa fração em 3 vezes 1 sobre 2, tudo elevado a 2. Então, se isso aqui está assim, eu entro com a potência nos dois termos. Fica, então, igual a 3 ao quadrado, né? Estou aplicando essa propriedade aqui. Potência aqui de um produto, eu estou aplicando em cada termo. Então, beleza. Fica 3 ao quadrado vezes 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado. 1 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Multiplicação de fração. Embaixo com embaixo. Em cima com em cima. Certo? Ok? Embaixo com embaixo. 2 vezes 2 fica 2 ao quadrado. E 1 vezes 1 fica 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é só 1. Porque, né, é o número, é o elemento neutro. Então isso fica igual então a... Isso fica igual a 3 quadrado vezes 1 sobre 2 quadrado, que é o que a gente acabou de chegar ali. Tá? Logo, eu tenho o quadrado aqui em cima, um quadrado aqui em cima, um quadrado embaixo, só que eu tenho a decomposição de um número. Isso aqui vai dar 9, isso aqui vai dar 4. É como se eu não tivesse 3 ao quadrado e não tivesse 2 ao quadrado. Eu tivesse 9 e tivesse 4. Isso aqui então fica 9 sobre 4, ou 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Que na fração a potência é aplicada da mesma maneira, em cima e embaixo. Ou seja, 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Tá? É uma propriedade que é decorrente daquela da multiplicação, da potência da multiplicação, da potência do produto. Então isso aqui fica igual a 9 sobre 4. Ok? Beleza? Enfim, próximo aqui. Então a gente tem agora menos 2. Menos 2 no expoente.
Certo. Como é que a gente faz isso aqui? Bom, a gente vai pegar esse menos 2 e vai fazer esse menos 2 virar menos 1 sobre 2. Menos 1 vezes 2. Tá? É esse que é o segredo. E você aplica esse menos 1 primeiro. Você aplica o menos 1 aqui, você aplica ele primeiro. Depois você aplica o 2. Tá? Você pode fazer. Pensa desse jeito. Pensa desse jeito que. Pode pensar desse, ou pode aplicar o 2 primeiro, também não tem problema. Mas pensa que é uma decomposição que eu vou estar fazendo aqui. Estou fazendo uma decomposição. Ok? A decomposição, então, ela vai facilitar minha vida no seguinte sentido. Eu tenho então que isso aqui vai ser igual. Aí eu aplico esse aqui primeiro. Eu vou cortar o negativo. Como eu já tinha falado antes, eu corto o negativo invertendo. Tá? Invertendo o de cima com o de baixo. É assim que se corta o negativo no expoente. Então, se eu tenho negativo no expoente, eu arranco ele fora invertendo na fração. E isso fica 2 sobre 3 elevado, ou seja, inverti, né? 2 sobre 3 elevado ao quadrado. E isso, como a gente acabou de ver, né? Fração ali elevado a uma potência, elevado a um expoente, o expoente entra em cima e embaixo. Então aqui eu tenho o expoente entrando em cima e embaixo, fica 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, que fica igual 4 sobre 9. Pronto. Certo? Por fim, eu tenho esse aqui, que é com o negativo também. Né? Como que eu faço? Agora a decomposição eu não vou fazer só no expoente. Eu não vou fazer a tal da decomposição só no expoente. Eu vou decompor a base também. Mas, né, vai ficar... Então aqui vai ficar... Eu faço a decomposição na base, é menos 1 vezes... Aí decompõe esse negócio, o negócio do sinal, decompõe ele, fica menos 1 vezes 3 sobre 2. Okay? E isso é elevado a menos 2, que eu não fiz nada. Isso igual, então, aí aplica a potência, fica então menos 1 elevado a menos 2 vezes 3 sobre 2 elevado a menos 2, tá bom? E o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Isso aqui é o que? É uma potência de menos 1, que a gente acabou de ver. É um negativo de um número par, logo isso é igual a mais 1. Positivo sempre que for par, negativo sempre que for ímpar, lembre-se, tá? Lembre-se disso. Então isso dá igual a mais 1. Mais 1 é o elemento neutro. Elemento neutro não faz nada, tá? Não faz nada, logo, entendeu? Ó, por quê? Porque se fosse só 1 eu cortava 1, né? Então eu tô cortando esse aqui. Porque vai dar 1, vai dar um positivo. Logo, corta fora. E agora eu tenho simplesmente o mesmo caso do anterior. 3 sobre 2 elevado a menos 2, que a gente acabou de calcular, que dá 4 sobre 9. E isso é igual a 4. Isso é igual a 4 sobre 9. E por fim, eu queria fazer o caso ali de cima que eu tinha mostrado. Que é 10 sobre 7, negativo aqui, negativo em cima. Tá? Que eu não acabei não fazendo. Mas seria a mesma ideia. Menos aqui. Menos 10 sobre 7
elevado a menos 2. Poderia ser menos 3 ali também. Como menos 2 eu já fiz e já deu para ver o que acontece com o negativo nesses casos, eu vou fazer com menos 3. Isso aqui fica então, eu faço a decomposição, menos 1 vezes 10 sobre 7 elevado a menos 3 agora, menos 3. Menos 3. Aplica, fica menos 1 elevado a menos 3 vezes 10 sobre 7 elevado a menos 3. Esse aqui é uma potência ímpar de menos 3. Potência ímpar. Logo, isso aqui vai ser igual isso aqui vai ser então igual a menos 1. E como fica igual a menos 1, fica um sinal negativo ali multiplicando por fora, tá? Vai ficar um sinal negativo ali. Vai ficar um menos 1, vai sobrar um menos 1 ali. Então, igual a, vamos lá, menos 1 vai ficar menos 1. Não é o elemento neutro. Vezes, ali, 10 sobre 7 vezes elevado a menos 3. O que eu faço? Eu corto o sinal negativo. Eu corto esse sinal negativo aqui. E faço, esqueci de fazer, e faço aquele negócio. Eu inverto os dois aqui na fração. Certo? Ok? Então isso fica 10 sobre 7 inverte, fica 7 sobre 10. Vai ficar 7 sobre 10. 7 sobre 10, tudo elevado ao cubo. Então isso fica o quê? 7 ao cubo dividido por 10 ao cubo. Certo? E então isso aqui vai ficar igual. O menos 1, ele ficou ali e ele vai me dar um negativo no final. Só isso. Ele é como se eu estivesse fazendo então a volta da decomposição. Eu decompus esse aqui negativo em menos 1 vezes o número que vai dar aqui. Eu decompus e agora eu vou ter o negativo dele de novo. Tá? 7 elevado ao cubo dá 343. Sim, eu decorei. Dividido por 1000. 10 elevado a 3 dá 1000, tá? Você pode aplicar essa fração, seria bem fácil de construir, seria 0,343 negativo, certo? Então esse seria o resultado ali de isso elevado a menos 3. Seria então exatamente igual a menos 0,343. No caso de ser quadrado, de ser elevado a menos 2, eu vou ter simplesmente 2 aqui e esse menos 1 será positivo. Se fosse elevado a menos 2, menos 10 sobre 7 elevado a menos 2 seria igual a menos 1. Opa, não. Seria então o menos 1 elevado a menos 2, que vai dar 1 positivo, que é o que cortou, que é o caso que corta, né? O menos 2, o menos aqui, eu cortaria ele fora, fazendo o quê? Invertendo a fração, que é o que eu tinha explicado. Então fica 7, aí o 2 fica, né? Aí o 3 ali ficou, o 2 fica também. Fica 7 elevado ao quadrado, 7, né, em cima agora, 10 embaixo, elevado ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 10 ao quadrado é 100. E isso dá exatamente igual a
0,49 positivo. Veja que o valor em módulo aqui é menor do que aqui. Por quê? Porque elevar um número negativo é inverso. Quanto maior o negativo do que no expoente, menor é o resultado do número. Ok? Então esse foi o vídeo do caso 1 da combinação, de casos combinados, na primeira parte.